Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Entenda como um conflito mudou o mundo para sempre nessa Nerdologia sobre a guerra do Yom Kippur entre árabes e Israel. No dia 6 de outubro de 1973, começou a Guerra do Yom Kippur, assim chamada pelos israelenses, ou a Guerra de Outubro, como os árabes chamam, quando Egito e Síria atacaram Israel pelo sul e pelo norte. Após apenas 3 semanas de muitos combates, a guerra chegou ao fim e o mundo seria muito diferente. O mapa da região naquele mês de outubro era bem diferente do atual. Naquele momento, Israel ocupava todo o território do antigo mandato britânico da Palestina, incluindo a totalidade da Cisjordânia e da faixa de Gaza, mais as colinas de Golã no norte e a península do Sinai ao sul. As colinas de Golã e a península do Sinai foram ocupadas por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando derrotou seus vizinhos Síria, Jordânia e Egito. Inclusive, já vimos esse conflito aqui no Nerdologia. A Guerra dos 6 Dias foi uma vitória avassaladora de Israel, que deixou uma sensação de humilhação nos governos e em parte das populações do Egito, país que detinha a soberania da península do Sinai, e da Síria, país que detinha a soberania das colinas de Golã. A Guerra dos 6 Dias não foi encerrada com um tratado de paz, apenas com um cessar-fogo. Em Israel, o clima era de otimismo e euforia pelas comemorações da vitória. A economia cresceu, assim como o fluxo de turistas e a entrada de capital, incluindo doações de grupos estrangeiros simpáticos ao país, e a ocupação do Sinai permitia que o país explorasse petróleo. A Guerra dos 6 Dias também teve grande impacto religioso e na diáspora judaica, aumentando a imigração de judeus para Israel e aprofundando as relações com os Estados Unidos, país com imensa comunidade judaica. Esse Nerdologia é oferecido para vocês pelos Tesouros de Gunnar, e a campanha do financiamento coletivo começou e já é um sucesso. A meta inicial foi batida em apenas 10 minutos e todas as metas estendidas em 10 horas. Foi incrível! Em agradecimento a vocês, tem recompensa extra. Todo mundo que apoiou a partir do nível 2 apoiou para levar os 4 livros. Vai ganhar um livro a mais. Será um livro-jogo Legacy escrito por Guilherme Deisvalde e Leonel Caldela. O legal do financiamento coletivo é que quanto mais gente apoiar, melhores ficam as recompensas de todo mundo. E sim, temos muito mais metas. Elas já estão na página da campanha, então veja lá tudo que pode melhorar ainda mais nos Tesouros de Gunnar. E muita gente pediu e já tem na página da campanha Lenda de Gunnar RPG, o RPG oficial do Nerdcast. Como é financiamento coletivo, ele é um add-on e está por um valor muito mais baixo do que é vendido em lojas, então aproveite. Ele será enviado logo mais em janeiro e você já poderá jogar RPG na sua casa. Muita gente também pediu upgrades, eles já estão disponíveis. Então, por exemplo, se você apoiou no nível 2, mas decidiu que quer mudar para o nível 3, ou se apoiou no nível 3, mas decidiu que quer mudar para nível 4, você poderá fazer isso. Será só escolher o upgrade adequado ao nível que você já pegou e apenas inteirar o valor. Então apoie em gunnar.com.br, chama os seus amigos para apoiarem também, pois quanto mais gente participar da campanha, melhores ficam as recompensas de todo mundo e o link tá aqui na descrição. Nem tudo foi positivo nas consequências da guerra para Israel e para os judeus, como mencionamos no Nerdologia sobre a Guerra dos 6 Dias. Por exemplo, judeus que vivem em países árabes foram perseguidos e expulsos. Nos países árabes, a derrota na Guerra dos 6 Dias motivou um desejo de revanche e foi sucedida pela cúpula da Liga Árabe em agosto de 1967 em Khartoum, capital do Sudão. Essa cúpula ficou marcada pela resolução dos 3 nãos. Nenhuma paz com Israel, nenhum reconhecimento de Israel, nenhuma negociação com Israel. Também foi acordado que os estados árabes ricos em petróleo, como a Arábia Saudita, contribuiriam financeiramente para a recuperação dos países que perderam a guerra, incluindo a recuperação de suas forças militares. E mesmo o cessar-fogo que encerrou a Guerra dos 6 Dias não durou muito, com o início da chamada Guerra de Atrito. 3 anos de escaramuças entre Israel e Egito na região do Sinai, incluindo trocas de bombardeio de artilharia e operações de infiltração e sabotagem. Também ocorreram combates nas fronteiras entre Israel e Síria e entre Israel e Jordânia. Embora pareça um incidente menor, já que não houve uma guerra total, a combinação de 3 anos de pequenos combates na Guerra de Atrito deixou milhares de mortos, incluindo soviéticos e cubanos que apoiavam e treinavam as forças árabes. Além da Guerra de Atrito, para pressionar a comunidade internacional a forçar uma negociação com Israel, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser ordenou o fechamento do Canal de Suez, uma das principais vias do comércio marítimo mundial.
Em 1970, Nasser faleceu aos 52 anos de idade, de um ataque cardíaco, para grande trauma da sociedade egípcia, e foi sucedido pelo seu vice-presidente, Anwar Sadat. O clima de euforia em Israel e o sentimento de revanche nos países árabes é muito importante para entender esse período na região. Entre 1967 e 1973, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram mediar acordos entre esses países. As ofertas, basicamente, giravam em torno da ideia de que Israel devolveria o Sinai ao Egito e as colinas de Golã à Síria em troca de um acordo de paz permanente, do reconhecimento de Israel e da desmilitarização dos territórios devolvidos. Os três governos envolvidos ficaram divididos em diferentes momentos, com alguns defendendo um acordo e outros rejeitando. Parte das opiniões públicas também rejeitavam o acordo. Principalmente, o desejo de revanche árabe se somava, no Egito, à crise política pela morte prematura de Nasser e à crise econômica do país. Na visão de Anwar Sadat, apenas uma vitória militar contra Israel resolveria a sensação de humilhação, consolidaria seu poder e traria a recuperação econômica, com a eventual reabertura do Canal de Suez. Por cerca de um ano, o Egito conduziu um intenso processo de recuperação e reforma militar, adquirindo equipamento militar soviético de ponta, substituindo generais por oficiais mais preparados e planejando como seria sua ofensiva militar. A Síria também começou seus preparativos, convocando seus reservistas, e no dia 6 de outubro de 1973, os dois países árabes atacaram Israel simultaneamente. O dia era tanto o dia sagrado judaico de Yom Kippur, o dia do perdão, daí o nome da guerra para os israelenses, quanto também era o 10º dia do mês sagrado islâmico do Ramadã, e os árabes chamam a guerra de Outubro. O ataque pegou Israel de surpresa por uma série de motivos. O exército egípcio realizou manobras militares meses antes, gerando alerta em Israel. Como o alarme se mostrou falso, as defesas de Israel diminuíram a eventual ameaça, mesmo com outros alertas, tanto de imagens aéreas quanto até de um alerta do rei da Jordânia, tecnicamente aliado do Egito. Também existia discussão sobre o impacto do feriado religioso no efeito surpresa. Mesmo se sentindo ameaçado, o governo israelense não acreditou que a invasão era uma possibilidade real e não realizaram o chamado ataque preemptivo, como na Guerra dos 6 Dias, acreditando que, se fizessem, não receberiam ajuda militar dos Estados Unidos caso necessário. E tal ajuda se mostrou necessária. Entre os dias 6 e 9 de outubro, os árabes conseguiram avançar e derrotar as posições israelenses, para surpresa dos Estados Unidos. Devido às pequenas distâncias envolvidas e o tamanho das perdas israelenses, o então ministro da Defesa de Israel alertou o governo para a possibilidade do uso de armas nucleares. O governo de Israel ordenou o preparo de ogivas nucleares, mas fez isso de maneira explícita, sem segredo, para que os satélites e aviões dos Estados Unidos detectassem a manobra. Com isso, o governo dos Estados Unidos ordenou uma ponte aérea oceânica para abastecimento militar de Israel, com munições e equipamentos de ponta, com o intuito de impedir aquela escalada nuclear. Enquanto isso, os dois países árabes também receberam armamento soviético, além do apoio de outros países árabes. Com o apoio dos Estados Unidos, Israel deteve a ofensiva egípcia, resultando no impasse no Sinai, e fez os sírios recuarem de volta às linhas anteriores à guerra. Depois disso, Israel iniciou uma ofensiva que chegou aos arredores de Damasco, capital da Síria, e cruzaram o Canal de Suez. Em 22 de outubro, um cessar-fogo foi mediado pela ONU, mas ele foi rapidamente violado, e no dia 25 de outubro, Estados Unidos e União Soviética impuseram um novo cessar-fogo. A guerra causou enorme destruição material e custou cerca de 2.600 vidas israelenses e 13.000 vidas árabes. Principalmente, mudou totalmente a configuração política da região. O Egito se sentiu parcialmente vingado ao chegar próximo de derrotar Israel, enquanto os israelenses notaram que, sem a paz, sua situação de segurança não era garantida. Em 1978, mediados pelos Estados Unidos, os dois países chegaram a uma paz final, a primeira vez que um país árabe reconheceu Israel. Nesse processo, o Egito também se distanciou da União Soviética. Já as colinas de Golã foram anexadas por Israel em 1981 e permanecem sob controle do país. Os países árabes decidiram retaliar o apoio dos Estados Unidos, aumentando o preço do petróleo, causando o primeiro choque do petróleo, uma crise energética e econômica mundial. A guerra também marca o fortalecimento dos movimentos extremistas islâmicos, com a visão de que os governos seculares não conseguiram derrotar Israel. Mas esses dois últimos aspectos são temas para outro Nerdologia. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição.
Nos comentários do Nerdologia sobre a evolução dos celulares, comentaram que quem teria inventado o celular seria a DARPA. Esse é um acrônimo em inglês para Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, e não é uma empresa, é uma agência de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, criada em 1958 em resposta ao lançamento do primeiro satélite, o soviético Sputnik. A DARPA direciona investimentos e articula pesquisas, e algumas delas fizeram parte do desenvolvimento dos celulares, como a tela touch, mas não foi exatamente a agência que inventou o celular. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a história do Oriente Médio e até a próxima!